Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal. E hoje, pessoal, eu resolvi fazer um programa um pouco diferente do que normalmente eu costumo fazer. Aconteceu uma coisa essa semana que acontece sempre, na verdade, mas acabou me inspirando a desenvolver esse tema para o programa de hoje. Uma pessoa me procurou por uma rede social, como fazem várias todos os dias, na verdade, né? Isso é uma coisa normal. E eu atendo as pessoas pessoalmente. Quem já me procurou, que seja por WhatsApp, por Messenger ou qualquer outro meio, aí falou comigo mesmo, né? Não foi com minha equipe, como fazem a maioria por aí. Bom, fato é o seguinte, para encurtar, né? Porque esse, na verdade, nem é o tema do programa. Na verdade, foi a inspiração, né? É por isso que eu estou comentando. Uma senhora me procurou e, é claro, fez um monte de elogios, né? Falou que adora meus vídeos, minhas matérias, é aquele blá 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 de sempre. E, como sempre, também contou uma história triste dela, que é doente, que precisa de ajuda, que é professora estadual, que está de licença, e assim vai a história toda. Na verdade, ela queria era que eu fizesse um estudo numerológico para ela de graça. Isso acontece sempre, né? E eu não faço estudo de graça, porque as pessoas na verdade não usam, né? Eu já fiz muito estudo de graça e sabe o que aconteceu? A pessoa sequer marca a consulta para ter as orientações. Sabe por quê? Porque todos que me pedem um estudo de graça, eles querem, na verdade, uma fórmula mágica para enriquecer. Eu perco tempo, dinheiro e sabe o que acontece? A pessoa acaba jogando fora, né? Porque não se dá nem o trabalho de ler o que está escrito no estudo. A verdade é que esse fato específico chamou minha atenção e me fez perceber que eu e todos que tentam de alguma forma levar alguma orientação séria para quem procura prosperar ou vencer as dificuldades, superar os obstáculos, estamos fazendo tudo errado. E é verdade, eu percebi como esse caso específico, né, que eu estou fazendo tudo errado. Isso me mostrou que não adianta ensinar as pessoas a serem ricas. Na verdade, o que a gente precisa ensinar as pessoas é não serem pobres. E essa é a realidade. É igual doença. Você precisa combater a causa, não a consequência. Você previne. E é muito mais eficiente prevenir, por exemplo, ter um câncer do que tratar de um câncer. E se você acha que eu estou errado, pergunta para qualquer médico. Em tudo é mais fácil prevenir a causa do que tratar a consequência. Se eu perguntar a vocês quais os principais vícios em nossa sociedade, eu tenho certeza que qualquer um vai me responder: drogas, alcoolismo e jogo, basicamente. Eu gosto muito de uma citação de dois nordestinos, inclusive, que eu já usei várias vezes, que é Luiz Gonzaga e Zé Dantas, que é um trecho da música Vozes do Sertão, e que na realidade acabou sendo, o que era um protesto, acabou sendo uma previsão muito sábia, que é onde eles falam que dá esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E infelizmente, pedir se tornou um vício. O brasileiro, que desculpem a sinceridade, já gosta de uma facilidade naturalmente e acabou viciando a pedir e receber esmola, que é bem mais fácil do que às vezes lutar por um objetivo, né? Porque vocês acham que o Brasil é um país pobre, diferente dos americanos e europeus em sua maioria? Porque só procuram benefícios, se contentam com esmolas e usam a pobreza como meio de justificar sua incompetência e muitos a sua falta de vontade mesmo. Por que você acha que o judeu é rico? O judeu não dá nada de graça, mas também ele não pede nem aceita que lhe deem nada de graça. Diferente do que se acredita, o judeu não é pão duro. A diferença do judeu é que ele não esbanja em futilidades. Ele não gasta naquilo que realmente não é uma necessidade para ele. É diferente do brasileiro, né, com seus conceitos socialistas, ele não divide, ele soma. O judeu, quando quer alguma coisa que você tem e ele precisa, ele não pede para você dividir com ele. Ele não julga ou lhe condena por você ter mais que ele, como se você tivesse obrigação de dividir.
O judeu, de forma justa, ele soma. Ele lhe pede algo que você tem e interessa a ele, e em troca ele lhe oferece algo que ele tenha e que seja do seu interesse. Vocês perceberam a diferença? Eles dão valor àquilo que você faz e sabem que de alguma forma aquilo lhe custou. E mesmo que não seja em dinheiro, de alguma forma eles lhe pagam ou eles retribuem. Para quem queria saber, na verdade, qual é o segredo da riqueza dos judeus, esse é o segredo. Ser justo, valorizar as suas coisas e dar valor às coisas dos outros. Há uns dias atrás uma pessoa me chamou pelo Zap Zap, como ela dizia, querendo fazer um estudo numerológico. Disse que era cabeleireira, que o salão estava sem clientes. Em resumo, ela queria, como o outro caso que eu citei antes, um estudo numerológico de graça. Então o que eu fiz? A Paty, que todo mundo sabe que é a minha esposa, por coincidência ela estava marcando para fazer não sei o que no cabelo dela, lá com a cabeleireira dela, claro. Então o que eu fiz? Eu propus a ela que somássemos, né? Claro que a Paty não ia arriscar fazer nada no cabelo dela, uma cabeleireira desconhecida, não desmerecendo a pessoa, né? Mas quem conhece mulher e as mulheres que estão assistindo sabem do que eu estou falando. Na verdade, eu queria ver a atitude dela e a intenção, né? E sabe o que ela me respondeu? Ah, mas isso é meu trabalho. Aí você já está se aproveitando da minha necessidade. É o trabalho dela. E eu pergunto, a numerologia é o que para mim? É uma diversão? Na visão dela, eu queria me aproveitar. E ela queria o quê? Me fazer um favor pedindo para que eu desse um estudo numerológico de graça para ela? Eu estava propondo uma troca, né, de uma coisa que custa R$450, tá? Porque ela não queria, claro, o estudo básico, ela queria o quântico, não era o cabalístico simples, tá? Ela queria o mais caro. E como eu estava dizendo, eu estava trocando uma coisa que me toma uma semana no mínimo de trabalho, pelo menos, né, que custa R$450, por uma coisa que ela faria em 3 horas, que foi o tempo que a cabeleireira da Paty levou para fazer o que ela ia fazer no cabelo lá, e que custou R$180. A verdade é que pedir se tornou um vício para o brasileiro. Ganhar as coisas de graça se tornou orgulho para a pessoa. E por isso, desculpe a sinceridade, é por isso que as pessoas são pobres e vão morrer pobre, infelizmente. O único jeito de acabar com essa situação é conscientizando as pessoas. Pedir é um vício e é a principal causa da pobreza, não só material, mas também a moral e principalmente a pobreza espiritual. Pedir, hoje em dia, já não é mais um sinônimo de humildade, é um sinônimo de esperteza. Dar esmolas, vamos dizer assim, não é proibido, mas quando se dá algo, é preciso ter a consciência do que está sendo contribuído para aquela pessoa, né? Para que aquela pessoa não viva naquela situação sem uma perspectiva de vida diferente. Porque, na verdade, quando você dá algo sem saber qual é o intuito, né, ou a necessidade, você está alimentando um vício. E da mesma forma que ninguém dá uísque para um alcoólatra, você não deve dar nada de graça para quem pede sem antes ter uma demonstração da sua intenção. Combater a pobreza, a falta de emprego e problemas sociais é problema do governo, não é meu, né? Nem seu. Eu faço a minha parte pagando meus impostos e você faz a sua pagando os seus. Não justifica você ter que dar de graça algo que de alguma forma lhe custou, simplesmente para dividir a sua riqueza, porque a pessoa acha que você tem mais que ela e tem obrigação simplesmente de dividir com quem tem menos. E entendam uma coisa, quando eu falo riqueza, eu não estou me referindo apenas ao dinheiro, tá? E às coisas materiais. Riqueza é uma coisa muito abrangente. Cultura, conhecimento, capacidade, valores morais, tudo é riqueza. É nesse sentido a que eu me refiro, né? Eu não digo só você dividir coisas materiais. Então, dar sem saber a intenção é alimentar um vício terrível, já que você não sabe se a intenção pela qual a pessoa está pedindo é ou não válida. E foi isso que me fez perceber que não adianta nem ensinar as pessoas a ser rico. É muito melhor ensinar a pessoa a não ser pobre, né? Eu costumo fazer 2 perguntas, inclusive, em palestras.
A primeira é a seguinte: para você, qual que é a diferença entre R$ 1 e R$ 1 milhão? E a segunda pergunta é: o que você faria se você tivesse R$ 1 milhão hoje? Se você ganhasse R$ 1 milhão? E a resposta que eu escuto é sempre a mesma. Com 1 milhão eu parava de trabalhar. Ou então, eu comprava tudo que eu sempre quis ter. E a minha resposta é sempre a mesma. Ótimo. É por isso que vocês são pobres e que vocês vão morrer pobres. Eu sinto informar. Voltando à primeira pergunta, não existe diferença nenhuma entre R$ 1 e R$ 1 milhão. 1 milhão de notas ou moedas de R$ 1, elas são R$ 1 milhão. Pegue 1 milhão de notas de R$ 1 e trate com trocado ou despreze o valor de R$ 1, como a maioria faz. Qualquer coisa, custa só R$ 1, é baratinho. Você acaba com R$ 1 milhão em menos de uma semana. E esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca conseguem ser milionárias. Se você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir ele igualmente entre todas as pessoas do mundo, em pouquíssimo tempo, todo o dinheiro voltará para as mãos das mesmas pessoas, exatamente como era antes. Isso só prova uma coisa: os ricos sabem algo que você não sabe, mas que você pode aprender, porque não é nenhum segredo. Eu vou contar uma história, inclusive. Eu não sou muito de contar história, muito menos bíblica, mas essa, inclusive, é uma história que consta da Bíblia. É uma história que diz que um rei precisava sair do seu reino, em uma expedição, e ele pegou 10 peças de ouro e chamou 3 homens da corte. Quando os homens chegaram, ele disse ao primeiro: aqui eu tenho 5 peças de ouro, eu vou te entregar, e quando eu voltar, eu vou te perguntar sobre o ouro e eu quero saber o que você fez com ele. Para o segundo homem, ele deu 4 peças de ouro e disse a mesma coisa. E para o terceiro, ele deu apenas 1 peça de ouro. E claro que disse que quando ele voltar, como fez com os outros, ele ia querer saber o que ele fez com aquela peça de ouro. Então o rei foi lá no seu retiro, cumpriu o que ele tinha que cumprir, voltou para o reino e quando voltou mandou chamar esses 3 homens e pediu que cada um deles dissesse o que fizeram com as peças de ouro que ele entregou a cada um. O primeiro homem disse que pegou as suas 5 peças e investiu. Que no começo as coisas não saíram bem, não foram como ele esperava, mas ele trabalhou, se esforçou, aprendeu e aos poucos as coisas começaram a funcionar. E assim ele conseguiu dobrar o dinheiro e apresentou para o rei 10 peças de ouro. E o rei então olhou e deu os parabéns a ele e mandou que ele ficasse com aquelas 10 peças de ouro. O segundo homem disse ter usado parte desse ouro para pagar as dívidas, mas que o que sobrou ele aplicou, ele trabalhou e conseguiu recuperar as 4 peças que o rei havia dado a ele e apresentou as 4 peças de ouro ao rei. O rei pegou o ouro, guardou e agradeceu. E o terceiro disse ao rei que pegou o ouro que havia recebido, cuidou dele com todo carinho, enrolou em um pano, enterrou em um lugar seguro, já que, claro, ele sabia que o rei perguntaria pela peça de ouro que tinha entregado a ele quando voltasse ao reino. E todo orgulhoso, ele foi lá e apresentou exatamente a mesma peça de ouro que o rei havia dado a ele. O rei olhou e ordenou que ele entregasse a peça de ouro dele ao homem, o primeiro, que havia conseguido ganhar 10 peças de ouro. Bom, história triste, vocês não acham? Coitado, só tinha um pedaço de ouro, cuidou, guardou e, no fim, ficou sem nada. Que rei desalmado, mandou o coitado entregar o único pedaço que tinha, justamente para aquele que tinha mais ouro, e acabou deixando ele sem nenhum. Se é isso que você está pensando, eu sinto informar. Você é exatamente o terceiro homem. O mundo ele é governado por leis. Assim como existe a lei da gravidade, lei da ação e reação, e são leis reais, existe uma terceira lei que se chama a lei do uso.
ela diz e rege o seguinte: tudo aquilo que você não usa, você perde. Você não precisa de mais dinheiro ou de um grande plano para gerar dinheiro. Você só precisa de uma ótima ideia para gerar dinheiro. Agora, para gerar ideias, você precisa pensar. A maioria das pessoas trabalha duro, mas pensa pouco, e é por isso que tem poucas ideias. A única diferença entre as pessoas ricas e pobres é que as pessoas ricas são ricas porque acreditam que elas criam a sua vida, enquanto as pessoas pobres acreditam que a vida simplesmente acontece. Elas simplesmente estão no controle de suas próprias vidas. Enquanto você fica aí fazendo seus Ho'oponopono, meditando, gastando seu dinheiro em CDzinho para mudar a frequência mental, jogando dinheiro fora para comprar enfeite de mesa esotérico, que o pessoal chama de orgonite, os ricos simplesmente acreditam que são eles responsáveis por sua própria vida. São eles que estão criando o seu futuro. Não é economia, o reconhecimento ou a sorte que favorece ou prejudica a eles. O pobre não, ele sempre está dando alguma desculpa e culpando alguém pela sua situação. Negócio de pobre, quando não dá certo, a culpa é da economia. Se perde o emprego, a culpa é do chefe, porque persegue ele. Se tem problemas pessoais, a culpa é da família, dos filhos, e assim vai. Tudo que não sai conforme os seus planos e lhe frustra é culpa de alguém ou de alguma coisa. Sempre que você acreditar que a vida acontece por você, você perde o poder de mudar e o poder de controlar o seu futuro. Pessoas ricas, elas jogam o jogo do dinheiro para ganhar. Pessoas pobres, elas jogam dinheiro apenas para não perder dinheiro. Essa é uma questão diferente de mentalidade. Você já viu algum pobre investir no mercado de ações? Não. Mas você vê uma fila de gente pobre, né, na porta da lotérica para jogar R$1 e ganhar sei lá quantos milhões na Mega Sena acumulada, como se fosse ganhar. Lembra a história de R$1 que eu falei agora há pouco? Entendeu agora? De onde você acha que vem os milhões da Mega Sena? Dos R$1 que os milhões de trouxa jogam achando que vão ganhar dinheiro fácil. Presta atenção, tá? Isso agora que eu vou falar é muito sério. Algumas pessoas, elas têm tanto medo de perder o seu dinheiro que elas criam uma mentalidade que bloqueia a sua criatividade. Elas formam a mentalidade de investir para não perder. No entanto, as pessoas ricas e bem-sucedidas sabem exatamente como precisam pensar para ganhar o jogo do dinheiro. Ao contrário das pessoas pobres, eles não investem dinheiro simplesmente para não perder, né? O rico se concentra na oportunidade, não importa o resto. O pobre se concentra na dificuldade, nos obstáculos. Quando você se depara com um problema, em que você se concentra? Na solução e em como você pode resolver o problema, transformar aquela situação em uma oportunidade, ou você fica se lamentando e culpando sei lá quem pela sua incompetência? Pense nisso com cuidado. Não importa quem você é, você querendo ou não, né? E todos nós querendo ou não, vamos acabar tendo que enfrentar todos os tipos de escolha em nossas vidas. A diferença é que alguns enfrentam com coragem e superam, outros com sofrimento e acabam sempre frustrados. Você quer ser rico? Sonhe grande, se arrisque. Pobre que pensa pequeno e nunca sai da sua zona de conforto. Quando eu era mais novo, eu dizia aos meus pais que ganharia muito dinheiro. E eles perguntavam para que eu queria tanto dinheiro. Né? Meu pai, minha mãe mesmo falavam, para que você precisa de tanto dinheiro? Né? Se você pode ter uma vida muito boa, tendo um emprego com um bom salário. Meu pai me falava, você não precisa ser rico, leva uma vida segura, né? Tenha um emprego seguro para sustentar a sua família. Aliás, meu pai me pergunta até hoje por que eu gosto tanto de dinheiro. E meus pais são vivos, inclusive até hoje. Seu Jacó tem 81 anos e a minha mãe, Dona Neide, tem 80 anos. E levam uma ótima vida, né? Eles estão aproveitando, na verdade, porque eles investiram na vida dele enquanto eram mais novos. E eu brinco com meu pai, inclusive, que eu gosto de dinheiro porque eu sou filho de Jacó, claro, né? Meu pai se chama Jacó.
Mas, sinceramente, eu gosto de dinheiro porque, com certeza, eu acredito que as pessoas são pobres porque pensam pequeno. Enquanto as pessoas ricas sempre têm pensamentos grandiosos, obviamente. Diferente do que a maioria das pessoas pensam ou querem acreditar, os ricos não são gananciosos. Simplesmente eles pensam grande. E por pensar assim, eles estão sempre em movimento. Você acredita mesmo que rico é ganancioso só porque pensa grande? Enquanto você fica aí, né, pensando, eu não sei se compro isso, parece um desperdício, você não quer viver bem? Você não quer que sua família viva bem? Então pense grande. Crie um estilo de vida de abundância para você e para essas pessoas que você quer que desfrutem disso com você. E faz isso agora. Para de ficar de braços cruzados meditando e fazendo os Ho'oponopono. Larga de ser tonto, de ser conformista. Para de ficar pedindo e querendo as coisas de graça. Se comprometa com seus sonhos. Se você não estiver comprometido em ser rico, você nunca vai ser rico. Todo mundo quer ser rico. Mas o que fazem para ser ricos? Essa mentalidade de pessoas pobres. Elas se concentram apenas em imaginar como seria bom se fossem ricas. Mas não fazem nada, na verdade, para realizar isso. Só criam esperança e jogam o dinheiro fora, apostando na Mega Sena, achando que ficar rico é fácil. Se você não sabe quanto custa para ter, você nunca vai saber manter. E é por isso que todos que ganham dinheiro fácil, seja em jogo, em herança, sei lá como, na maioria perde tudo em muito pouco tempo. Porque pensa, na verdade, como pobre e continua sendo conformista. Lembra-se da história que eu contei do terceiro homem? Você pode até comprar uma Mercedes com salário baixo. Né? Hoje em dia se financia tudo em parcelas baixas, mas você não vai conseguir manter ela por muito tempo, simplesmente com um emprego. Né? Entendo que pessoas ricas e bem-sucedidas, elas estão comprometidas com os seus sonhos e elas fazem de tudo e farão tudo o que for necessário dentro dos limites morais e éticos, claro, né? Apesar que algumas ultrapassam, mas aí a gente já não está falando de pessoas bem-sucedidas, para alcançar os seus sonhos e obter as suas conquistas. Pessoas ricas, elas se aproximam de pessoas ricas e bem-sucedidas. Pessoas pobres, elas se associam com pessoas pobres. Uma pergunta: você tem algum amigo rico? Ou todos os seus amigos são pobres? É claro que eu não estou discriminando ninguém, nem sugerindo que você precise parar de fazer amizades ou romper com as suas amizades, com as amizades que você já tem, porque as pessoas são pobres, pelo amor de Deus. Tá? O que eu estou falando é que se você quer ser rico, você tem que começar também a fazer amizades, manter contato com pessoas ricas. Quanto mais você se misturar com eles, mais você vai pensar como eles. Entenderam agora? E é óbvio que se você pensa como eles, você vai começar a criar resultados que vão te surpreender, como eles também fazem. Entenda o seguinte: se você ganha R$2.000 hoje por mês, por exemplo, e seus amigos ganham essa mesma média, você se considera uma pessoa bem-sucedida e vai passar sua vida ganhando esse mesmo salário. Agora, se você, por outro lado, se misturar também com pessoas que ganham R$2.000 em um só dia, você vai começar a ver que é possível ganhar tanto quanto eles. E, claro, quando começar a enriquecer, os seus amigos que ganhavam a mesma coisa que você vão ter essa mesma visão e vão começar a ter a mesma dedicação e vão passar a acreditar que é sim possível enriquecer e se ter uma vida muito melhor. Sua mentalidade e pensamentos sobre o que você pode conseguir na sua vida é muito importante. Os R$2.000 do exemplo que você ganharia por mês, obviamente vão passar a ser uma quantia pequena para você quando você mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro. Entenda que pessoas ricas, elas não são melhores que você, elas apenas são boas aprendizes. Enquanto as pessoas pobres pensam que já aprenderam tudo na vida, as pessoas ricas estão sempre observando e aprendendo com tudo e com todos. Uma das maneiras mais rápidas de ser rico é aprender diretamente com quem já é rico. Alguém vai discordar disso? E se você não estiver disposto a aprender, você nunca vai conseguir ter sucesso. Se você deseja obter um melhor salário, um reconhecimento,
Você deve ser o melhor. Essa é a única maneira de você ser o melhor, aprendendo com os melhores e principalmente aprendendo a ser melhor. Agora você já sabe qual que é a diferença entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. E descobriu que o tal segredo para o sucesso, que alguns diziam estar sendo escondido de você, né? Eu acho que ficou claro que não existe nenhum segredo. O que existe, na verdade, é atitude e determinação. Então agora, se você quer ser uma pessoa rica, faça a sua parte. Saia do conformismo, coloque-se em ação. Mude a forma como você vê e conduz a sua vida. Faça exatamente o que as pessoas ricas fazem. Comece se livrando dos pensamentos e hábitos de pobreza. Pobreza, ela não é uma condição, é um estado de pensamento. Eu espero que com esse programa você consiga ver por que as pessoas ricas e bem-sucedidas são capazes de criar grandes resultados e você ou a maioria das pessoas não consegue. Então, agora, pare de pensar no porquê você é pobre e comece a pensar porque você ainda não é rico. Obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Uma excelente semana a todos. Um forte abraço a cada um de vocês e até o nosso próximo programa.